Olá, professor Alan de Língua Portuguesa, e hoje a gente vai fazer a resolução dos exercícios que eu passei nas aulas anteriores. Então a gente tem lá os exercícios do praticando, tá? E os exercícios do desenvolvendo habilidades, ok? Então vamos lá para os exercícios do praticando. Então, questão 1, nós criamos produtos, fixamos preços, definimos os locais onde vendê-los e fazemos anúncios. Nós controlamos a mensagem. Então, nas orações que compõem os dois períodos transcritos, os termos destacados exercem a função de. E aí a gente tem as alternativas: sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Então, vou pedir para que vocês pausem o vídeo, tentem resolver essa questão e aí eu volto logo em seguida com a resolução dos exercícios, ok? E aí, pessoal, conseguiram? Pausaram o vídeo? Deu tudo certo? Então vamos lá. Então olhem só, nós criamos produtos. Lembrem da pergunta que eu falei para vocês na aula anterior? Criamos o quê? Então eu sempre vou perguntar para o meu verbo. Então olhem lá, nós criamos produtos. Criamos o quê? A resposta, produtos. Então eu tenho ali um objeto direto, porque eu não tenho preposição aqui. Então eu tenho um objeto direto. Na seguinte, fixamos preços, tá? Fixamos o quê? Preços, também objeto direto. Definimos o quê? Os locais onde vendê-los e fazemos anúncios, tá? Então sempre os complementos expressos aqui, eles vêm sem o uso da preposição. Então a gente tem um objeto direto, ok? Vou passar o próximo slide aqui que tem para vocês a resolução. Objeto direto, porque eu tenho um complemento verbal sem a preposição, ok? Tranquilo, né, pessoal? Vamos para a próxima questão. Questão número 2. Assinale o período que contém agente da passiva. Vamos lembrar, o que era mesmo o agente da passiva? É aquele que vai executar a ação verbal, não é mesmo? Quando a oração está na voz passiva. Então, vamos dar uma olhadinha nas sentenças. O Brasil é responsável por uma das mais altas taxas de reincidência criminal em todo o mundo. Será que é essa? Então vamos lá. Vou deixar vocês, pausem o vídeo, tentem resolver essa questão, leiam as alternativas com cuidado e eu já volto com a resolução delas. E aí, pessoal, deu certo? Conseguiram resolver? Então vamos lá para a resposta. Aqui a gente tem algumas alternativas, mas aqui a gente tem lá o agente da passiva é a letra C, tá? A comida é oferecida pela prisão. Olhem só essa oração. A comida é oferecida pela prisão. É oferecida por quem? Pela prisão. Quem executa a ação de oferecer? A prisão. Então, olha lá, ali eu tenho meu agente da passiva, assim como, mas é preparada pelos próprios detentos. Aqui também tem o agente da passiva, então a alternativa correta, letra C, ok? Muito simples, vamos para a próxima questão. Número 3, observando-se o excerto, anda descalço por amor à bola. A expressão em destaque constitui sintaticamente o quê? Sujeito determinado simples, objeto indireto, agente da passiva, complemento nominal ou aposto especificador. Então aqui a gente tem que pensar a quem a construção a bola está se referindo. Anda descalço por amor à bola. A quem ela se refere? Pensem, reflitam, pausem o vídeo se necessário, que eu já volto com a resolução dessa questão. Simples, né, pessoal? A gente está falando do por amor, tá? Então ali eu não posso classificar, por exemplo, como um objeto indireto, já que eu não estou me referindo a um verbo, tá? Então eu tenho aqui a preposição marcada pela crase, né, pelo acento grave indicador de crase, que vai fazer com que o meu complemento esteja relacionado ao nome como a preposição, então eu tenho um complemento nominal. Então a alternativa correta é a letra D, ok? Deixa eu apagar aqui para a gente ir para a próxima questão. Então vamos lá. Já Aristóteles dedicou um livro de sua ética ao fenômeno. Cite um exemplo do texto de um mesmo tipo de complemento verbal como o grifado anteriormente, tá?
Então a gente tem que tomar um cuidado ali, porque olhem só essa frase. Já Aristóteles dedicou um livro de sua ética ao fenômeno. Então olhem só esse verbo, dedicou um livro ao fenômeno. Eu tenho dois complementos, tá? Então vou deixar o texto para vocês aqui, pausem o vídeo, deem uma lida no texto, ok? E aí eu volto com a resolução para a gente marcar ali. Vamos lá? Pronto, pessoal? Conseguiram encontrar aí um termo parecido com o da sentença? Então vamos analisar aqui. Olhem só, neste trecho específico, pode ser que tenha outro trecho que marque isso, mas neste trecho específico a gente tem lá, e resolveu o dilema dividindo a alma em 3. Então eu também tenho ali 2 complementos, mas observem, o que a questão estava me pedindo, vou voltar lá nela para vocês, era apenas o último complemento, o complemento que tem a preposição, ok? Eu não estava pedindo para marcar os 2. Então, quem marcou ali só o em 3 partes, está correto, ok? Vamos para a próxima questão, que é uma questão da aula sobre desenvolvendo habilidades, tá? Então, a gente tem lá, assinale a opção que apresenta termo que desempenha a mesma função sintática que a razão no texto. Então, a gente tem ali o número da linha, né, a linha 16, onde acontece ali, onde traz aquele termo, e outros termos também com a indicação de linha para vocês. Eu vou deixar um tempinho para vocês, vou deixar aqui o texto. Eu já fiz a marcação, a separação das linhas para vocês não precisarem ficar voltando aqui, então fica mais fácil. Então, tudo que tiver marcadinho aqui entre o quadradinho, o retângulo aqui, vocês analisam. O que está em vermelho é o que vocês precisam ali comparar, que é a razão, ok? Vamos lá, pessoal, só um minutinho e eu já volto com a resposta. Pronto, pessoal, vamos lá então. Então, a opção correta é a letra C, o Tribunal Superior Eleitoral, na linha 6. Então, vamos analisar lá. Ó, sabe ao certo a razão que motiva cada eleitor a votar em branco. E aí vamos para a alternativa que a gente marcou. Como denominou o Tribunal Superior Eleitoral? Votos apolíticos. Então temos lá, quem denominou o Tribunal Superior Eleitoral? Sabe, quem sabe? Sabe a razão que motiva. Então eu tenho a mesma ocorrência, então a alternativa certa, alternativa C, ok? Questão número 2 do Desenvolvendo Habilidades. Na frase, desconfiei da conversa do vendedor e não concordei com a proposta. O termo em destaque exerce função sintática de, tá? Objeto direto, objeto indireto, agente da passiva, complemento nominal ou adjunta de nominal. Então aqui a gente tem que dar uma olhada. Eu estou me referindo a qual palavra? O da conversa do vendedor está se referindo a quem? Está se referindo a desconfiei. Então aí já é uma dica, tá? Então vamos lá para a resposta. A gente tem ali um objeto indireto. Eu tenho relação com o verbo, tá? Eu tenho relação com o verbo, complemento de verbo que tem preposição é objeto indireto. Logo, eu tenho um verbo transitivo indireto na sentença, tá? Então, a alternativa certa, objeto indireto. Número 3. Lembra um pedaço de ilha. O termo em destaque exerce função sintática de. Então, predicativo do objeto, objeto direto, complemento nominal, adjunta de nominal ou objeto indireto. De novo, vamos relacionar o termo em destaque com o outro termo. Lembra vem do verbo lembrar, tá? Então, se eu estou me relacionando a um verbo, eu tenho um objeto. Esse termo, essa parte que está grifada, ela apresenta preposição? Não, eu tenho um artigo aqui, certo? Então, se eu não tenho preposição, eu tenho um objeto direto. Então, a alternativa correta, a alternativa B, tá? Objeto direto, ok? Então, pessoal, hoje vou passar para vocês os exercícios da plataforma para que vocês façam, tá? E por hoje seria isso. Então, até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!